que eu quero dizer é que há muitas discussões, né, dentro da sociedade, como eu digo, dentro das questões políticas, na divisão que nós vivemos político-partidária no mundo, é sobre três nomes que parecem ser assim a coisa mais aterrorizante para algumas pessoas, para muitas pessoas, para poucas pessoas. A pergunta é simples, é básica, é direta, até porque eu também não entendo, vou aprender agora. Como a gente pode fazer entender de uma forma mais simples e objetiva sobre socialismo, comunismo e capitalismo? Por que, que o mundo bagunça tanto com essas três palavras tão poderosas, entre aspas, assim, que aflige corações e mentes de muitos homens e mulheres pelo mundo afora? Então, deixando as paixões de lado, né, se a Uhum. gente for analisar o contexto, né, eu vou começar ao contrário do que você colocou aqui. O capitalismo, basicamente, ele é o quê? Ele é um sistema econômico que vai se pautar pela busca do lucro através da exploração do trabalho de terceiros. Então, ele vai estar defendendo ali, principalmente, a questão do individualismo e da propriedade privada. Esse conceito do capitalismo, eu até trabalho muito com isso quando eu dou aula de sociologia, ele começa a ganhar a força que ele tem hoje no pós-revolução industrial, né? Porque quando você tem ali aquele boom da indústria surgindo na Inglaterra, o que vai acontecer? Esses grandes industriais, que eram os donos dessas fábricas, né, eles vão começar a explorar de uma forma absurda o trabalhador dessas fábricas, que na época trabalhavam 16, 18 horas por dia. Né? Só para você ter uma ideia, hoje a gente trabalha 8 e já acha cansativo. Imagina você trabalhar 16, 18 horas por dia. Então, é assim. Esse período inicial da Revolução Industrial é, ele foi bem maléfico para o proletariado, né, para a classe trabalhadora. E essa classe trabalhadora percebeu o quê? Que se ela se unisse, né, como classe social e começasse a reivindicar melhorias dentro do seu ambiente de trabalho, ameaçando, por exemplo, uma greve, parar uma produção, é, atrasar o cronograma de entrega de produtos daquela fábrica, eles perceberam que eles conseguiriam negociar com o seu patrão, né? E aí eu acho até engraçado hoje quando a gente vê na rede social o povo metendo o pau em quem faz greve, em quem reivindica direitos sociais, mas só que essas pessoas se esquecem que para a gente ter esses direitos sociais que a gente tem hoje, precisou lá atrás alguém cruzar os braços. Porque o dono do capital, né, o grande industrial, o burguês, como a gente fala, né, ele não fez nada de boa vontade para o trabalhador. Ele fez porque ele estava sob pressão, porque aquela classe social teve a consciência de que eles juntos, eles parando aquela produção, eles conseguiriam reivindicar melhores condições de trabalho, de vida, de dignidade. E a partir do momento em que essa classe tem essa percepção, o que vai acontecer? Esses trabalhadores, por meio dessa mobilização, eles começam então o quê? A reivindicar direitos. Então, se hoje você tem suas férias remuneradas, seu 13º salário, tudo isso foram direitos que não foi o patrão que deu. Ele só deu porque ele foi obrigado. E ele foi Conquistas, né? obrigado porque lá atrás alguém parou a produção, alguém foi para a rua fazer greve, né? E o que acontece? Nesse contexto da Revolução Industrial, né, que surge essa teoria do socialismo e do comunismo, né, escrita lá pelo Karl Marx, lá no século XIX. E o que acontece? O comunismo em si, se você for parar para ler o Manifesto Comunista, como Marx escreveu lá em 1800, blu, 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 ele é uma utopia. E por que ele é uma utopia? Porque o comunismo, você pensa numa sociedade sem liderança. É uma sociedade onde a sociedade ela, é o quê? Ela se
se governa. Eu não preciso ter a liderança, é a comunidade. O próprio nome já diz, é a comunidade que vai o quê? Que vai se organizar. Mas aí, inclusive, o que eu falo também nas minhas aulas, né? Quando Marx criou essa teoria, e sou eu, Christian, professor, dentro do meu entendimento de estudo nesses anos todos. Eu penso que quando Marx escreveu isso lá atrás, ele não levou em consideração um fator que é fundamental, que é o quê? É a ambição humana. E aí o que acontece? Na própria bibliografia do Marx, ele fala que para você chegar ao comunismo, você tem que passar pelo socialismo. No socialismo, você tem o quê? Você tem a figura da liderança. Só que se a gente for parar para pensar, todos os regimes socialistas de governo que existem no mundo, quando chega aquela figura da liderança, o que acontece? Aquele indivíduo deixa o poder subir a cabeça dele. E aí, o que ocorre? Isso se transforma numa ditadura. Então você tem hoje no mundo ditaduras de extrema esquerda e você tem também no mundo hoje ditaduras de extrema direita. Se você for pegar, por exemplo, o nazifascismo da década de 30 do século passado, foram movimentos autoritários de extrema direita. Por quê? Porque eles eram financiados pela burguesia dos seus países. E, inclusive, esses movimentos nazifascistas vão ser uma resposta à Revolução Russa que aconteceu uma década antes. Então, o que acontece? Hoje você tem ditaduras dos dois lados. Só que o grande problema, na minha concepção, é que quando Marx escreve sobre o comunismo, sobre a teoria lá atrás, ele não leva em consideração essa questão da missão humana, porque o poder é muito bom. Haja vista os nossos honoráveis políticos. Você vê que o cara entra na política e ele não quer sair mais. E aí ele entra, ele coloca o pai, o filho, o neto, o bisneto, Se você for lá em Brasília hoje, você tem o quê? Você tem determinados estados que já está na terceira geração de políticos da mesma família. Você pega, por exemplo, dá um exemplo aqui clássico, Sarney, que foi presidente, colocou a filha, Rosiana, acho que é Rosiana, não sei. Sarney. E quando eles não colocam pessoas da própria família, eles colocam indicados deles. Então, assim, o poder é muito bom. Por quê? Até o que eu falo com os alunos. Por que o poder é muito bom? Imagina isso, com uma canetada, com uma assinatura sua lá em Brasília, você ferra com a vida de gente que você não conhece. Então, assim, eu acho que... Já visto o ex-presidente com os filhos todos envolvidos na política? Exatamente. Então, o que acontece? Quando ele escreve isso lá atrás, eu acho que ele não levou em consideração esse fato. Porque todos nós temos ambição. Aí, eu não sei, agora me fugiu o filósofo que escreveu essa frase, que para você conhecer o caráter de uma pessoa, você tem que dar poder a ela. E é justamente por isso, porque quando você entrega o poder nas mãos de uma pessoa, ela demonstra verdadeiramente o caráter que ela tem. Sobre o filósofo, e engraçado... Eu acho que foi o Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que falou, eu não sei agora. O meu saudoso pai falava comigo assim, meu filho, quer conhecer o homem, dê poder a ele, pro bem ou pro mal, ele vai mostrar quem ele realmente é. Exatamente. É uma verdade, realmente. Se não foi Lincoln, foi o Valdemar. Eu sei que foi alguém importante da história. Tô brincando dentro do conceito aí, mas é.